paz do Senhor Jesus, queridas ovelhas. Você já parou para pensar que com cada pessoa Deus ele se comunica de uma forma diferente? Com Jó, Deus falava de uma maneira. Com Moisés, Deus já usava outros meios. Com Paulo, Deus falava diferente. E a Bíblia ainda fala que com Davi era de outro jeito. Eu quero mostrar para vocês hoje aqui no nosso vídeo 5 exemplos, 5 pessoas, 5 gerações diferentes, antes de Cristo, depois de Cristo, maneiras diferentes que Deus falou e que hoje Ele continua falando. É importante você entender que Deus Ele envia para você direções sobre o teu chamado, sobre as armadilhas, sobre te ajudar, te fortalecer, respostas que você tem buscado na tua oração, e por isso esse vídeo vai abençoar muito você, tá? Quero pedir tua curtida e se você puder compartilha. Eu quero deixar um versículo que se encaixa no que nós estamos falando e depois eu vou dar os 5 exemplos bíblicos, tá? O versículo está em Efésios, capítulo 3, versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. O que seria multiforme sabedoria de Deus? Isso revela para a gente que Deus pode falar de maneiras muito diferentes. Ou seja, Deus pode chamar atenção num pensamento teu, falar com você no teu consciente. Deus pode fazer com que chegue uma pessoa na sua vida e Deus usar essa pessoa para falar com você, um familiar, um especialista, um pastor. Deus pode fazer você ouvir a voz dele pela Bíblia, você lendo a Bíblia. O detalhe é que Deus, ele costuma sempre estar segundo o que está na Bíblia no caso, né? A Bíblia, ela é o modelo de Deus, então pela Bíblia a gente sabe se é Deus ou não, sabe as maneiras que Deus fala. Então eu quero mostrar para vocês agora essas 5 formas. Primeiro, queridos, eu queria falar com vocês sobre Jó. No tempo de Jó, não existia profetas, no tempo de Jó não existia a Bíblia. Você sabia disso? Você sabia que Jó, a Bíblia veio existir de Moisés para cá, né? Então antes de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Jó, eles não tinham a Bíblia, mas Deus se comunicava com eles. Então talvez você se pergunte, como que Jó, se não tinha uma Bíblia, se não tinha um profeta, como que Jó, ele conhecia Deus? Queridos, Deus, ele tinha experiência com pessoas e o Jó relatou, eu te conhecia de ouvir. Como que Jó conheceu a Deus? Pessoas que conversavam de Deus, os pais, os avós, contavam experiências de oração e que Deus era a justiça e a consciência, sabe? E a Bíblia mostra que Jó era uma pessoa que estudava muito sobre isso. Então isso ajudou Jó ele entender, mesmo sem a Bíblia, mesmo sem profetas, mesmo sem uma igreja, Jó queria tanto Deus que ele conseguiu conhecer a Deus e ter uma vida abençoada. Segundo exemplo, Moisés. A primeira vez que Deus fala com Moisés, Moisés está no meio de um campo, sabe, lá no meio do mato, ele e as ovelhas, e ele olha assim para o monte e a sarça estava pegando fogo, mas a sarça não se queimava. Moisés teve uma visão sobrenatural, Moisés teve uma experiência marcante, extraordinária. Então isso mostra que Deus ele pode sim e usa visões. É importante você entender isso. Cada pessoa Deus fala de um jeito. Jó era ouvindo falar, era consciência, era estudo. Moisés, Deus falou com ele por meio das visões, por meio dele subir no monte,
sabe? Deus entregou ali os 10 mandamentos, tá? E agora nós vamos ver o terceiro exemplo, Davi. Como que Deus falava com Davi, você sabe me dizer? Queridos, Davi era um homem que a Bíblia diz que tinha vários profetas ao redor dele, o profeta Gade, o profeta Natã, o profeta Samuel. Então, quando ele errava, ou quando ele precisava muitas vezes de uma direção, ou de alguma coisa, uma grande maioria das vezes, quando Deus queria falar com Davi, Deus usava profetas para falar com Davi, ou seja, pessoas ungidas de Deus. Profetas, às vezes ele tem um título, você conhece pela internet, na igreja, mas tem profetas que você anda com eles não estão, sabe, não tem um título, às vezes não tá dentro de uma igreja que você conhece, mas às vezes Deus manda ele até você. Então é importante você entender que Deus pode usar um sinal, Deus pode usar um profeta, sabe? Deus pode usar a sua consciência. Quarta pessoa, queridos, e isso daqui é uma coisa que acontece com muitas pessoas. José, Deus falou muitas vezes com José por meio de sonhos. Você já teve sonhos que chamaram muito a sua atenção? Você já teve sonhos que você sonhou do jeito que você sonhou, aconteceu na sua vida? Pois bem, Deus falava com José por meio de sonhos. Hoje em dia na internet nós vemos profetas que interpretam sonhos. Sabe, hoje em dia Deus tem nos abençoado e Deus tem levantado pessoas para falar sobre os sonhos que Ele dá a você. Deus fala por meio dos sonhos. E o quinto exemplo que eu quero dar, o apóstolo Paulo, Deus falou com ele por meio da dor. E é isso mesmo. O apóstolo Paulo disse que ele teve uma experiência com Deus e Deus disse: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, quanto mais o apóstolo Paulo passava lutas, mais ele via, sabe, o agir de Deus. Ele dizia: quando eu sou fraco, então a força de Deus é na minha vida, tá? O importante é você lembrar, a Bíblia, ela é o principal, a Bíblia, ela é o método que ajuda você a entender. Mas lembre-se, Deus pode estar usando qualquer coisa para falar com você. Esteja atento e obedeça às direções de Deus. Se essa palavra abençoou você, eu queria pedir para você compartilhar e abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.